Rani, hoje a situação é em relação às emendas aí. Foi feito aquele acordo que a gente trouxe aqui, que é um acordo que, à primeira vista, parecia uma evolução para um sistema mais transparente, mais rigoroso, tanto na destinação quanto na aplicação. Depois a gente viu que não era bem assim, né? Mas eu queria que você contasse para a gente como é que está hoje a situação aí. Bom, Ari, por enquanto, o ministro Flávio Dino ainda não proferiu nenhuma decisão, porque ele tinha pedido, a última decisão dele, a auditoria da Controladoria Geral da União sobre alguns tipos de emendas, sobretudo aquelas destinadas às ONGs e também fundações de educação, e chegou a suspender algum tipo de pagamento dessas emendas a essas fundações. Depois dessa auditoria da CGU é que a gente vai ver se, de fato, todas as exigências do ministro foram cumpridas. Nesse momento, o governo continua liberando as emendas parlamentares, inclusive dos restos a pagar que ficaram suspensos no ano passado, depois da decisão do ministro do STF. Então, nesse momento, é um momento de tranquilidade em relação a esse tema, mas que pode sim esquentar dependendo de uma próxima decisão do ministro Flávio Dino, porque a gente já mostrou aqui várias vezes que os deputados, senadores, dizem que é, assim, um tipo de interferência no legislativo, né? Mas lembrando que os parlamentares, eles não gostam de ser fiscalizados nesse tema, mas eles fazem questão de destinar boa parte do orçamento para as emendas. São mais de 50 bilhões de reais. Dinheiro público que não pode simplesmente ser apenas destinado às suas bases eleitorais e muitas vezes desviado. Anne, vamos agora falar da ABIN, a espionagem, a arapongagem da ABIN envolvendo nosso vizinho aqui, o Paraguai. Vamos colocar na tela? Diretor da ABIN de Lula depõe a Polícia Federal por 5 horas, sob pressão dentro do próprio governo. Pois não, Rani? Pois é, Ari, na expectativa da próxima semana, a Polícia Federal já apresentar o relatório sobre a ABIN paralela. Na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, a denúncia de que a Agência Brasileira de Inteligência era usada como um braço político do ex-presidente para espionar desafetos. Então, um esquema ilegal de espionagem. E o relatório deve ser apresentado próxima semana com indiciamentos, inclusive a expectativa depois desse depoimento é que o diretor-geral da ABIN sob a gestão Lula, o Luiz Fernando Correia, pode ser indiciado. Um outro nome também, Alessandro Moretti, que prestou depoimento ontem, ele foi demitido por Lula no ano passado, no cargo de diretor adjunto. Ele era o número 2 da ABIN, foi demitido por Lula, ainda está na agência, mas não nesse cargo de confiança. Os dois prestaram depoimentos, Alessandro Moretti foi um depoimento maior, ele saiu da ABIN, da Polícia Federal ontem, quase 11 horas da noite, já o Luiz Fernando Correia foi um depoimento ali de cerca de 5 horas. E o que acontece em relação a eles, Ari? Há uma denúncia de que os dois teriam atrapalhado as investigações dessa ABIN paralela. E você citou essa questão do Paraguai, foi um dos fatos que foram descobertos durante essa investigação da Polícia Federal. Um depoimento de um agente da ABIN em dezembro do ano passado revelou que o Brasil continuava a espionar o Paraguai ainda na gestão Lula. A ordem foi dada ainda na gestão Bolsonaro, em junho de 2022. Por quê? Porque, na época, eles queriam obter algum tipo de vantagem na renegociação dos termos de concessão da usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma usina binacional, Brasil e Paraguai tem um acordo, eles trabalhavam para uma renovação desse acordo e por isso a investigação queria ali encontrar algo sensível para essa negociação, que é ilegal, inclusive, né? Inclusive o Congresso lá do Paraguai investiga o caso. Então, nesse momento de crise diplomática, política, que pode até se estender crise comercial com o Paraguai, Lula também tem que lidar com essa questão de dois nomes que seriam de sua confiança, porque foram nomeados por ele para a cúpula da ABIN, ter uma ligação na tentativa de atrapalhar uma investigação no que diz respeito à aparelhagem
política da ABIN na gestão Bolsonaro. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fica aí sob essa tensão de mais uma investigação contra ele. Carlos Bolsonaro, seu filho, pode ser também um dos indiciados nesse relatório que a gente vai aguardar para a próxima semana. E já o presidente Lula está aí nessa cilada. Por quê? Porque a gente tem Luiz Fernando Correia, que já foi diretor-geral da Polícia Federal no seu governo anterior, agora sendo colocado ali como um nome que poderia estar tentando atrapalhar essas investigações. Só um fato que eu chamo a atenção é que também nesse depoimento desse agente da ABIN, o diretor-geral da ABIN teria solicitado que fizessem uma varredura nos computadores da ABIN para saber quem utilizou o First Mile, que é aquele software de espionagem que era utilizado para espionar os desafetos de Bolsonaro. E 15 computadores foram detectados como uso desse software, mas apenas 5 foram encaminhados à Polícia Federal. E por trás disso também tem uma briga com o diretor-geral da PF, que é considerado ali inimigo de Luiz Fernando Correia, e Lula chamou os dois há cerca de um mês para uma reunião para saber ali o que teria acontecido, sobretudo em relação a essa questão do Paraguai, e os dois ali trocaram acusações e até brigaram na frente do presidente. Ari. Professor, a impressão que dá é que a ABIN é incontrolável. Sob o governo Bolsonaro, a princípio, ela foi aparelhada pelo governo Bolsonaro, então a princípio eles teriam controle, mas a impressão que dá é que não, que ela funciona como um órgão autônomo ali, supranacional. A impressão que eu tenho, queria que o senhor comentasse. Bem, a ABIN é sucessora do SNI, Serviço Nacional de Informações, criado em 64, que teve como primeiro titular o general Goverildo Couto Silva, né? O SNI foi uma das medidas importantes do governo Collor, que é um governo que causa estranheza, aquelas coisas aparentemente boas e ruins que aconteceram, mas uma das boas foi a extinção do SNI, né? E aí, depois, esse pessoal que saiu do SNI, apelidado de Arapongas, virou até novela, salvo engano, do Dias Gomes, já faz tempo. Bem, posteriormente criaram a ABIN. Eu pergunto, acho que como qualquer pessoa, para que serve a ABIN? Né? Ela serve para quê? Para servir como instrumento do presidente da República para perseguir adversários, né? É bom lembrar que esses arapongas estão por trás do impeachment de 1992. Quem quiser consultar o meu livro sobre o governo Collor, né? Tem umas histórias ali não bem entendidas até hoje. Mas deixando de lado 1992 e voltando para os tempos atuais, não é possível um presidente da República, se ocorreu tudo isso, ter chefe da Polícia Federal aqui, a ABIN acolá, eles brigarem e o presidente assistir aquilo. O presidente tem que ter autoridade. Se esses dois estão brigando, ou demite os dois já, como era para demitir o presidente Ibama e até hoje não fez, ou fica uma imobilidade. Que no presidencialismo, quem manda é o presidente da República, isso é óbvio o que eu estou dizendo. Agora, parece que é uma ausência de autoridade. E olha, todo dia tem notícias que nós podemos apontar ausência de autoridade. Aí, é claro, e além disso, como a Ranieri destacou, há um problema com o Paraguai, com a usina de Itaipu, claro. Precisa da ABIN se intrometer nos assuntos do Paraguai para a renegociação que ocorreria pelo tratado em 2023? Não, claro que não. E aproveitando o caso, a Itaipu, que dá um lucro bilionário, deveria abaixar as contas de luz, que a Itaipu não é para dar lucro, é para zerar, não é para dar prejuízo. E as contas de luz serem mais baratas, e não para distribuir a rodo dinheiro como está fazendo por aí. Está errado, né? Apoio cultural de aqui e acolá, não. O papel da Itaipu é outro, né? E saber a luta que foi, desde os anos 50 do século passado, a negociação diplomática para construir Itaipu. E se não tivesse Itaipu, hoje eu estaria aqui no escuro, né? A construção foi um acerto. Então, acho que tem que ver o que está acontecendo, porque parece que virou a casa, desculpa usar a expressão, a casa da mãe Joana. A ABIN faz uma coisa, a Polícia Federal faz outra, o ministro faz não sei o quê. Então, virou um salve-se quem puder. Sem dúvida, eu gostei dessa observação do professor, que essa empresa pública não é para encher os bolsos, né, dos acionistas, não, dividindo os dividendos, compartilhando os dividendos. É para zerar, não dar prejuízo
e baratear um serviço essencial, básico, que é a energia elétrica. Bem lembrado, professor. Já já a gente atualiza o estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro. Alguns momentos da vida são simplesmente inesquecíveis. O nascimento de um filho é um deles e merece todo cuidado